Quando a vida silencia ao nosso redor, quando os sons das conversas se apagam, os convites cessam e o mundo parece seguir adiante sem nos olhar nos olhos, muitos interpretam isso como abandono, rejeição, solidão. Mas, e se esse momento for, na verdade, um chamado? E se o silêncio que tanto tememos for uma porta entreaberta, nos convidando a atravessar um portal que não se abre com barulho, nem se revela na correria? Eckhart Tolle nos lembra com delicadeza: o que chamamos de solidão pode ser uma oportunidade disfarçada. Por baixo do desconforto da ausência de outros, pode estar nascendo algo imensamente mais profundo: a redescoberta da própria presença. Enquanto o ego resiste, buscando se distrair, preencher vazios, receber validações, a consciência sussurra: fique um pouco, apenas fique. Não fuja, não corra para o celular, para a televisão ou para os velhos pensamentos. Permaneça, porque há um tesouro aí dentro esperando para ser encontrado. É na solitude verdadeira, aquela que não é forçada nem lamentada, mas acolhida com abertura, que sentimos, talvez pela primeira vez, o perfume da completude. Não estamos nos referindo a uma ideia romântica de aprender a gostar de estar só, mas sim a descoberta de que a nossa essência não carece de companhia para ser plena. A consciência desperta não é construída a partir de relacionamentos, elogios ou presença constante de outros. Ela floresce no silêncio, na pausa entre os pensamentos, no espaço onde o ser respira sem esforço. Muitos de nós carregamos uma crença profunda e, às vezes inconsciente, de que só seremos inteiros quando estivermos acompanhados. Como se o amor do outro, a conversa com o outro, a atenção do outro fosse um tipo de alimento indispensável. Mas, e se não for? E se essa busca constante estiver, na verdade, nos afastando do verdadeiro alimento, aquele que nasce quando estamos presentes conosco, atentos, abertos, sem pressa de que algo mude, sem a ansiedade de ocupar o tempo? E se for nesse espaço de não fuga que se encontra a verdadeira intimidade, aquela que não precisa de palavras? Solitude, nesse sentido, não é isolamento. É comunhão com o que somos por trás dos papéis, por trás da imagem social, por trás da máscara que usamos para sermos aceitos. É como sentar-se na beira de um rio interno e apenas observar, sem querer acelerar a correnteza, sem tentar pescar nada, apenas percebendo que você é o próprio rio. Quando não tem ninguém olhando, quem você é? Quando não há aplausos, mensagens ou promessas, o que sobra? Se a resposta for silêncio, fique. Se for desconforto, observe. Se for medo, respire. Porque do outro lado disso tudo está o início de um novo modo de viver, mais ancorado, mais verdadeiro, mais livre. E talvez, só talvez, a solidão não seja o fim de nada, mas o início de tudo. Porque quando você se encontra, quando reconhece a vastidão do que é, tudo muda. Os encontros se tornam mais reais, as relações mais leves, as palavras mais silenciosas e o coração mais calmo, mais cheio, mais desperto. Como se a vida, ao te deixar sozinho por um tempo, estivesse apenas te devolvendo a si mesmo e sussurrando: agora sim,
você está pronto para amar, sem se perder. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! À medida que despertamos para a dimensão do ser, pode surgir a tentação de nos desvincular completamente do mundo, como se o silêncio interior descoberto fosse incompatível com os compromissos, relações e movimentos da vida cotidiana. Mas esse não é o caminho da sabedoria. Eckhart Tolle nos convida a viver no mundo sem ser arrastado por ele, a tocar a matéria com leveza, a saborear o tempo, as conexões e as atividades, sem nos perder nelas. Ele mesmo compartilha que, durante certo período, mergulhou tão profundamente no estado de presença que quase se desfez da sua humanidade. Não havia desejos, nem planos, nem vontades, apenas o ser. Mas, com o tempo, percebeu que essa ausência de movimento também era, de alguma forma, uma forma de desequilíbrio. Porque, embora nossa essência seja silenciosa e eterna, ela se expressa aqui, neste corpo, neste agora, neste cenário mutável. A consciência precisa dançar com a forma, sem se confundir com ela. É natural desejar um abraço, uma troca sincera, um projeto que nos mova, uma risada compartilhada. Essas experiências não são sinais de fraqueza espiritual. Elas são manifestações legítimas da vida se desdobrando em nós. A diferença está em não nos agarrarmos a elas como fontes de identidade ou salvação. O amor não precisa ser evitado, mas sim vivido com presença. O trabalho não precisa ser abandonado, mas sim feito com sentido. O desejo não precisa ser reprimido, mas sim iluminado pela consciência. O verdadeiro caminho espiritual não nos afasta da vida, ele nos aproxima dela com mais verdade, com mais delicadeza, com mais autenticidade. Quando estamos presentes, mesmo um café simples pela manhã pode se tornar um ritual sagrado. Mesmo uma conversa casual pode conter profundidade. Mesmo uma tarefa repetitiva pode ser feita com alma. Isso não exige esforço, exige rendição ao agora, à totalidade do momento, à aceitação do que é. Encontrar o ponto de equilíbrio entre o humano e o ser é como aprender a caminhar com os dois pés, um ancorado na terra, o outro suspenso no céu. Quando um está muito adiantado, tropeçamos. Quando um fica para trás, estagnamos. Mas quando ambos se movem em harmonia, há fluidez, há saúde, há beleza. Você pode desejar um relacionamento e, ao mesmo tempo, saber que não precisa dele para ser completo. Você pode agir no mundo sem se tornar escravo dos resultados. Você pode sonhar com novos caminhos sem rejeitar o chão em que está agora. A presença não exclui o movimento. Ela é o solo onde todo o movimento pode acontecer com mais clareza e leveza. O convite, portanto, não é para que você se afaste do mundo, mas para que esteja desperto dentro dele, com os olhos abertos, mas não ofuscados, com o coração exposto, mas não dependente, com os desejos à vista, mas não no comando. Esse é o lugar onde a liberdade floresce. Não como a ausência de desejo, mas como a lucidez de quem sabe. Eu posso desejar e ainda assim permanecer em paz. E quando você começa a viver assim, algo muda. A busca ansiosa se transforma em curiosidade serena. O medo de perder cede espaço à confiança na abundância da vida.
As relações deixam de ser contratos inconscientes de carência e se tornam encontros verdadeiros entre seres inteiros. Você se torna alguém que vive com os dois pés, o do ser e o do humano, bem firmes, mas com o olhar voltado para o infinito. E isso é raro, é poderoso. É o começo de uma vida vivida por inteiro, onde não há divisão entre o sagrado e o cotidiano, entre o silêncio e a ação, entre o eu e o todo. A vida não exige que você escolha entre espiritualidade e humanidade. Ela te convida a unir as duas em um só gesto, em uma só respiração, em um só agora. Porque é aqui, exatamente aqui, que tudo acontece. Existe uma tendência silenciosa, quase sutil, que pode nos fazer tropeçar no próprio caminho espiritual. É a ideia de que, ao fazermos menos, ao nos retirarmos do mundo, ao silenciarmos os nossos passos, estaremos necessariamente mais próximos da iluminação. Mas, como Eckhart Tolle nos mostra, isso é apenas mais uma ilusão da mente, mais uma tentativa disfarçada do ego de controlar o despertar, de fabricar a transcendência como se ela fosse um destino que se alcança evitando a vida. Não se trata de fazer nada, mas de estar consciente enquanto se faz qualquer coisa. A presença verdadeira não nasce do vazio forçado, mas da entrega autêntica ao momento, seja ele silencioso ou caótico, tranquilo ou desafiador. A busca por paz interior não pede que você se retire da vida. Ela pede que você entre nela com os olhos abertos, com o coração disponível, com os sentidos alertas. Porque, na verdade, é fácil sentir-se em paz numa cabana isolada, longe dos gatilhos e ruídos do mundo. O verdadeiro convite é viver essa paz em meio ao trânsito, à agenda cheia, aos relacionamentos imperfeitos, sem perder a consciência de quem você é. Tolle compartilha que, durante um período de profundo despertar, ele experimentou uma inatividade quase total. Mas essa passividade não foi uma escolha mental, não foi uma estratégia, foi a consequência natural de um estado de consciência tão expansivo que tudo o que não fosse absolutamente essencial simplesmente se dissolvia. No entanto, ele reconhece que essa não é a realidade da maioria e que, para muitos de nós, viver com presença se manifesta justamente no fazer, no servir, no criar, no se relacionar. Porque é nesses cenários que os gatilhos surgem e com eles a oportunidade de praticar o não reagir, o observar, o permanecer. Portanto, não se engane achando que estar parado é por si só sinônimo de despertar. Às vezes o silêncio externo é apenas uma fuga disfarçada, uma tentativa inconsciente de evitar o desconforto de se olhar no espelho da vida. Lembre-se, o ego também pode se vestir de espiritualidade. Ele também pode usar palavras como presença, consciência, ser, e construir com elas uma nova identidade, mais sutil, mas igualmente ilusória. A verdadeira presença não se impõe, ela floresce, e muitas vezes floresce mesmo quando você está com as mãos na terra, no meio do caos, no coração de uma conversa difícil ou no centro exato do seu dia comum. É preciso coragem para estar desperto enquanto tudo em volta te convida a adormecer. É preciso atenção para não confundir quietude com estagnação. É preciso humildade para aceitar que a vida vai nos moldando justamente pelos desafios que preferiríamos evitar. E talvez seja justamente aí, na ação consciente, no relacionamento vivido com integridade, no trabalho feito com alma, que o seu despertar esteja esperando para acontecer. Porque não se trata de onde você está, mas de como você está onde está. Não se trata do que você faz,
mas da qualidade de consciência com que faz. Se o silêncio surge, acolha, mas se o movimento te chama, vá, não por carência, não por obrigação, mas por uma escuta interna que te guia, que te aponta a direção mais viva, mais lúcida, mais verdadeira. A vida não quer te congelar, ela quer te integrar. E quando você começa a agir a partir da presença, sem pressa, sem ansiedade, sem busca por validação, você descobre algo surpreendente. A ação feita com consciência não cansa, ela nutre, ela te coloca em fluxo, ela te devolve a si mesmo, porque cada passo vira um espelho, cada encontro uma chance, cada erro uma lição que não te diminui, mas te aprofunda. No fim das contas, o que importa não é o quanto você faz, mas o quanto de você está presente em cada gesto, em cada palavra, em cada pausa. E talvez, só talvez, a sua prática espiritual mais poderosa não esteja na meditação de olhos fechados, mas na forma como você ouve alguém, como você prepara uma refeição, como você se levanta pela manhã e diz bom dia à vida, com gratidão, com respeito, com presença. Essa é a beleza do caminho. Ele não pede que você fuja, ele apenas te convida a estar inteiro, onde quer que esteja. Existe uma tendência silenciosa, quase sutil, que pode nos fazer tropeçar no próprio caminho espiritual. É a ideia de que, ao fazermos menos, ao nos retirarmos do mundo, ao silenciarmos os nossos passos, estaremos necessariamente mais próximos da iluminação. Mas, como Eckhart Tolle nos mostra, isso é apenas mais uma ilusão da mente, mais uma tentativa disfarçada do ego de controlar o despertar, de fabricar a transcendência como se ela fosse um destino que se alcança evitando a vida. Não se trata de fazer nada, mas de estar consciente enquanto se faz qualquer coisa. A presença verdadeira não nasce do vazio forçado, mas da entrega autêntica ao momento. Seja ele silencioso ou caótico, tranquilo ou desafiador. A busca por paz interior não pede que você se retire da vida. Ela pede que você entre nela com os olhos abertos, com o coração disponível, com os sentidos alertas. Porque, na verdade, é fácil sentir-se em paz numa cabana isolada, longe dos gatilhos e ruídos do mundo. O verdadeiro convite é viver essa paz em meio ao trânsito, à agenda cheia, aos relacionamentos imperfeitos, sem perder a consciência de quem você é. Tolle compartilha que, durante um período de profundo despertar, ele experimentou uma inatividade quase total. Mas essa passividade não foi uma escolha mental, não foi uma estratégia, foi a consequência natural de um estado de consciência tão expansivo que tudo o que não fosse absolutamente essencial simplesmente se dissolvia. Entretanto, ele reconhece que essa não é a realidade da maioria e que para muitos de nós, viver com presença se manifesta justamente no fazer, no servir, no criar, no se relacionar. Porque é nesses cenários que os gatilhos surgem, e com eles a oportunidade de praticar o não reagir, o observar, o permanecer. Portanto, não se engane achando que estar parado é, por si só, sinônimo de despertar. Às vezes, o silêncio externo é apenas uma fuga disfarçada, uma tentativa inconsciente de evitar o desconforto de se olhar no espelho da vida. Lembre-se, o ego também pode se vestir de espiritualidade. Ele também pode usar palavras como presença, consciência, ser, e construir com elas uma nova identidade, mais sutil, mas igualmente ilusória. A verdadeira presença não se impõe, ela floresce. E muitas vezes floresce mesmo quando você está com as mãos na terra, no meio do caos,
no coração de uma conversa difícil ou no centro exato do seu dia comum. É preciso coragem para estar desperto enquanto tudo em volta te convida a adormecer. É preciso atenção para não confundir quietude com estagnação. É preciso humildade para aceitar que a vida nos molda justamente pelos desafios que preferiríamos evitar. E talvez seja justamente aí, na ação consciente, no relacionamento vivido com integridade, no trabalho feito com alma, que o seu despertar esteja esperando para acontecer. Porque não se trata de onde você está, mas de como você está onde está. Não se trata do que você faz, mas da qualidade de consciência com que faz. Se o silêncio surge, acolha. Mas se o movimento te chama, vá. Não por carência, não por obrigação, mas por uma escuta interna que te guia, que te aponta a direção mais viva, mais lúcida, mais verdadeira. A vida não quer te congelar, ela quer te integrar. E quando você começa a agir a partir da presença, sem pressa, sem ansiedade, sem busca por validação, você descobre algo surpreendente. A ação feita com consciência não cansa, ela nutre, ela te coloca em fluxo, ela te devolve a si mesmo, porque cada passo vira um espelho, cada encontro uma chance, cada erro uma lição que não te diminui, mas te aprofunda. No fim das contas, o que importa não é o quanto você faz, mas o quanto de você está presente em cada gesto, em cada palavra, em cada pausa. E talvez, só talvez, a sua prática espiritual mais poderosa não esteja na meditação de olhos fechados, mas na forma como você ouve alguém, como você prepara uma refeição, como você se levanta pela manhã e diz bom dia, vida, com gratidão, com respeito, com presença. Essa é a beleza do caminho. Ele não exige que você fuja, ele apenas te convida a estar inteiro, onde quer que esteja. Poucas verdades são tão desconfortáveis e ao mesmo tempo tão libertadoras quanto essa. O sofrimento, por mais que doa, é um mestre disfarçado. Um mensageiro que não fala com delicadeza, mas que carrega dentro de sua aspereza uma chave, a chave do despertar. Segundo Eckhart Tolle, são justamente os momentos em que tudo parece desabar, em que o chão foge, em que as certezas desaparecem, que mais nos aproximam da presença. Porque quando o prazer está em abundância, quando tudo está fácil, previsível, confortável, nossa tendência é adormecer dentro da própria bolha, perder-se na superfície da vida, viver como se houvesse sempre um depois, um mais tarde para acordar. Mas chega uma hora em que a dor aperta tanto que o adiamento se torna impossível. E é aí que algo começa a se mover dentro de nós. Uma pergunta, um cansaço da repetição, um desejo de compreender o que existe além do sofrimento. É nesse momento que, mesmo sem saber, damos os primeiros passos em direção a uma vida mais consciente. Não porque buscamos sofrimento, mas porque decidimos não desperdiçá-lo. Não o tratamos mais como um castigo, mas como um espelho, como um sinal, como uma porta, que só se abre quando tudo mais parece ter-se fechado. É claro que isso não significa romantizar a dor ou querer que ela venha. Sofrer nunca é agradável, mas pode ser fértil. Quando olhamos para o sofrimento com honestidade e presença, quando paramos de fugir, justificar ou resistir, ele começa a se dissolver. Não porque desaparece magicamente, mas porque deixa de ser um inimigo e se torna uma ponte. A dor da solidão, por exemplo, pode nos levar a uma intimidade profunda com nós mesmos. Os conflitos nos relacionamentos podem nos mostrar padrões inconscientes que repetimos há anos.
O sentimento de vazio pode ser o chamado para olharmos para dentro e não para fora, em busca de sentido. Cada experiência dolorosa, se acolhida com consciência, revela uma parte de nós que precisa ser vista, ou curada, ou liberada. E com o tempo, começamos a perceber algo surpreendente. O sofrimento não nos torna fracos, ele nos torna verdadeiros. Ele nos desmonta, mas só desmonta o que era falso, o que era ilusão, o que estava sustentado por medos e máscaras. E no lugar do que cai, nasce o que é real, nasce o que é simples, nasce o que é essencial. É nesse ponto que muitas pessoas têm sua primeira experiência direta com a presença, não como um conceito, mas como um estado real, vivo, disponível, mesmo no meio da tempestade. Há uma frase que diz: às vezes, Deus não muda a situação porque está tentando mudar você. E embora esse tipo de afirmação possa parecer dura, ela carrega uma sabedoria profunda. Às vezes, a vida está nos convidando a nos tornarmos mais conscientes, mais humildes, mais conectados com algo que vai além da forma. E esse convite vem embrulhado em dor. Mas você não precisa carregar essa dor como um fardo. Pode carregá-la como uma tocha, como um lembrete de que algo em você está pronto para se transformar. A pergunta, então, deixa de ser: por que estou sofrendo? E passa a ser: o que essa dor está tentando me mostrar? O que em mim ainda está preso? Onde eu me esqueci de mim mesmo? E quando essas perguntas são feitas com sinceridade, quando você as contempla em silêncio, sem pressa de obter respostas, algo se abre, algo se revela e uma nova luz começa a brilhar por dentro. Você não precisa ser perfeito, nem forte o tempo todo. Você só precisa estar presente, mesmo quando dói, especialmente quando dói. Porque é nesse espaço de aceitação que o sofrimento deixa de te endurecer e começa a te abrir, te amolecer, te purificar. Não para que você se torne alguém diferente, mas para que possa, finalmente, ser quem você sempre foi. Por trás de todas as defesas, estratégias e fantasias. A vida não está contra você, mesmo quando parece que está. Ela está tentando te acordar, te lembrar da sua essência. E às vezes o único jeito de fazer isso é te colocar em silêncio, te colocar sozinho, te deixar sem saída para que você perceba que o que procurava lá fora sempre esteve dentro, sempre foi você, sempre foi agora. E no fim de tudo, depois de tantas buscas, tentativas, quedas e recomeços, há um ponto onde a verdade se revela com uma simplicidade quase desconcertante. Você não precisa de mais respostas, não precisa de mais explicações, nem de novas conquistas, nem mesmo de um plano perfeito para o amanhã. O que você precisa, na realidade, é estar completamente onde você está agora. Essa presença de que fala Eckhart Tolle não é uma técnica, nem uma filosofia distante. Ela é o retorno ao lar, ao único lar que você jamais perdeu de fato, o agora. É nesse instante, enquanto você respira, que todas as construções mentais se dissolvem, que o passado deixa de ser prisão e o futuro perde seu poder de ameaçar. É neste momento, simples, silencioso, vivo, que você volta a ser inteiro, sem precisar provar nada, sem precisar se consertar, sem precisar ser diferente do que é. Talvez você tenha passado uma vida inteira procurando por paz em lugares barulhentos, tentando ser aceito por pessoas que nem conhecem o seu coração, esperando por uma grande virada,
um milagre, uma validação. Mas e se tudo o que você sempre buscou estivesse te esperando no ponto exato onde você parou para respirar com atenção? E se não houvesse nenhum lugar especial a chegar? E se a plenitude não estivesse em um depois, mas em um aqui? Olhar para dentro com honestidade não é confortável, mas é libertador. Você pode perceber que não há nada de errado com você, que seus medos, suas falhas, suas feridas, todos eles são partes humanas de um processo muito mais vasto. O erro não está em sentir, está em se identificar com tudo o que sente. O sofrimento só se torna prisão quando você acreditar que ele diz quem você é. Mas a presença, a consciência, esse espaço silencioso onde tudo é visto com compaixão, esse espaço é você. A cada instante em que você se ancora no agora, um pouco da ansiedade se dissolve. A cada respiração consciente, um pouco da carência perde a força. A cada vez que você escolhe observar, em vez de reagir, um novo espaço se abre. E é nesse espaço que mora a liberdade. Não a liberdade de escapar da vida, mas de vivê-la por inteiro, com leveza, com verdade, com presença. Você pode começar agora mesmo. Não precisa esperar por condições ideais, não precisa mudar de cidade, de parceiro, de emprego, de corpo, de destino. Você só precisa dar esse passo simples, esse gesto silencioso de atenção. Sinta o que está vivo em você agora, sem julgar, sem tentar entender. Apenas sinta, apenas esteja. Esse é o começo de tudo. E se vier o medo, acolha. Se vier a dúvida, observe. Se vier a inquietude, respire. Nada disso precisa ser impedimento. Tudo pode ser parte do processo. Porque o agora não exige perfeição. Ele só pede presença. Quando você para de lutar com um momento, ele deixa de lutar com você. E aí algo muda. Não fora, mas dentro. Um espaço se abre, uma paz discreta te toca, uma lucidez silenciosa nasce. E a partir disso, viver se torna mais leve, mais real, mais inteiro. O caminho de volta nunca esteve fora, ele sempre apontou para dentro. E agora que você sabe disso, talvez não precise mais correr, talvez possa apenas caminhar, passo a passo, respiração por respiração, presença após presença, até que um dia, sem aviso, sem esforço, você perceba que aquilo que tanto buscava sempre foi você. Sempre foi aqui, sempre foi agora. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que também precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e junte-se à nossa comunidade. Comente sua história. Às vezes, ela pode ajudar muitos que estão passando pelo mesmo que você.